Biologicamente, começamos a envelhecer de forma mais visível a partir dos 35 anos. Mas estamos habituados a perceber como velhas pessoas com idade bem mais avançada. Mas a verdade é que a segunda metade da vida chega bem cedo na nossa espécie. Contudo, perante o facto biológico do envelhecimento, o que fazemos? Pintamos os cabelos brancos, alisamos a pele e uma infinitude de outras intervenções mais ou menos cosméticas, sempre com o intuito de enganar a idade, prolongando o mais possível o fugaz estado da juventude. Mas Carl Jung alerta-nos que a psicologia subjacente às duas metades da vida é diferente, e é disso que vamos falar. É verdade que sabemos que vamos morrer, mas quando somos mais novos, vivemos como se isso não fosse verdade. Naturalmente, na primeira metade da vida, é importante e necessário ser-se vitorioso na luta pela sobrevivência. Mas quanto mais vitoriosos na primeira metade, mais insidiosa é a queda na segunda metade. Assim, ao atingirmos a fasquia dos 40 anos, ou seja, quando atingimos a casa dos entas, sentimos que alguma coisa mudou e passamos a ver a vida de modo diferente. E porque estamos imersos numa cultura que desqualifica e rejeita o velho e que rotula o envelhecimento como algo de desprezível, caminhamos no sentido do desespero e ativamos os mecanismos de defesa do ego, pois o envelhecimento é sentido como um ataque ao nosso narcisismo e valor pessoal. E vemos os velhos a comportarem-se como novos, ou pelo menos a fingir que o são. Por isso, a passagem da primeira para a segunda metade da vida é tão difícil e amarga para tantos, pois se vão agarrando às ilusões da juventude, ou então tentam viver por intermédio da vida dos filhos, para assim salvarem uma réstia da sua jovialidade. O certo é que todos os distúrbios neuróticos da idade adulta têm em comum o facto de querermos prolongar a psicologia da fase juvenil para além do tempo certo, e assim recuamos assustados diante da segunda metade da vida, como que antevendo que tudo aquilo que era válido e desejável até então terá de ser posto à prova ou reavaliado. Lamentavelmente, a nossa cultura não nos fornece as armas para lidarmos com isso, e nem as grandes religiões que no passado nos ajudavam a interpretar os fenómenos da vida à luz da eternidade, cada vez menos têm peso nas nossas vidas e de pouca valia se mostram para cada vez mais pessoas. Jung aponta que o homem tem dois tipos de objetivos. O primeiro é o objetivo natural, isto é, a procriação e todas as demais tarefas relacionadas com a proteção da descendência, havendo então que ganhar dinheiro e adquirir estatuto social. Mas uma vez alcançado esse objetivo da primeira metade, começa uma outra fase, a do objetivo cultural. Para atingir o primeiro objetivo, a educação vigente ajuda. Para o segundo, pouca ou nenhuma ajuda existe. E se é verdade que na passagem da manhã para a tarde da vida torna-se necessária uma avaliação dos antigos ideais, não são poucos os que, em vez de uma avaliação serena e criteriosa, se desvencilham de tudo de forma brusca. E eis as mudanças de profissão, os divórcios e a ausência de proteção aos filhos, ou então as conversões religiosas radicais. Mas há perigo nessas mudanças bruscas. O perigo da repressão da vida passada. Reprimir o passado produz um estado de desequilíbrio tão grande como o anterior, além de nada aprendermos com o que já vivemos. Jung esclarece-nos que, à medida que envelhecemos, devemos olhar para nós mesmos e para a nossa história em profundidade. A energia que, em grande medida, na primeira metade da vida foi orientada para fora, necessita agora de ser empregue em nós. Mas sem que isso nos transforme em idosos hipocondríacos, avarentos, rígidos, saudosos de um pretenso passado dourado e, por isso, nos transformarmos em eternos adolescentes, consequência inevitável da ilusão de que a segunda metade da vida deve ser regida pelos mesmos princípios da primeira. Mas se a nossa missão terminasse com a emancipação dos filhos, por que viveríamos uns 70 ou 80 anos? Se esta longevidade não tivesse um significado biológico para a nossa espécie, naturalmente viveríamos menos, como acontece em outras espécies animais. Assim, atingida a finalidade natural da primeira metade da vida, a propagação da espécie, o cuidado da prole e a nossa sobrevivência imediata, uma vez alcançada essa finalidade, estender a lei da manhã à tarde da vida revela insensatez. A preocupação em ganhar dinheiro, o cuidado com a prole
e a família são decorrências da natureza, mas não da cultura. A cultura situa-se para além da esfera dos objetivos da primeira metade da vida. Nisto, podemos aprender com as tribos ditas primitivas, onde os mais velhos são muitas vezes os guardiões das leis e da sabedoria da vida. Mas os nossos velhos, o que são? Na nossa cultura ocidental, dita civilizada, onde está a sabedoria dos velhos? Na segunda metade da vida, devemos estar naturalmente orientados para a cultura, para o fazer cultura, para a sabedoria. Com efeito, o decréscimo das nossas forças permite-nos subordinar os instintos aos pontos de vista culturais e ao bem comum, o que exige o desenvolvimento da personalidade e da individualidade. Mas muitos continuam a naufragar na passagem da esfera biológica para a esfera cultural, além de continuar a faltar ao homem adulto um guia para essa passagem da atitude biológica para a atitude cultural. Este processo de transformação cabe a cada um e não pode ser imposto por regras e prescrições gerais. No nosso projeto Alicerces da Mente, procuramos apoiar e ajudar nesta tão necessária passagem.